veio bastante gente, né? Tá funcionando? Vamos passando, gente, que a gente vai começar. Vamos recomeçar aí. Tem alguém de Sobradinho? Não? Tem alguém não degraus? Tá, sejam bem-vindos, viu? Bom, som, ok, Mônica? Aí? Bom, gente, sejam bem-vindos, o pessoal em casa aí também. Eu sou a professora Valéria, né? Eu dou aula normalmente aqui de literatura em inglês, né? E também redação, de vez em quando, né? Bom, eu tenho turma de redação. Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho hoje sobre as coisas que vocês devem e não devem fazer também, né? Escrever bem, gente, é uma decorrência natural de pensar bem, né? Então, se você sabe o que quer dizer, seus argumentos estão todos afiados, domina um repertório razoável de temas políticos, econômicos, né, culturais, então seu texto já está praticamente pronto, o resto é só técnica. Então, se vocês vêm estudando, vêm lendo, vêm fazendo leituras sobre atualidades, né, que eu acredito que vocês estejam fazendo, né, então o resto aqui é só técnica, tá? É só ajustar algumas coisas. Então, vamos lá. Dissertar e expor ideias a respeito de um determinado assunto, gente, é discutir ideias, analisá-las, tá? E apresentar provas que convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende. Então, a dissertação pressupõe exame crítico do assunto sobre o qual você vai escrever, né? Raciocínio lógico e clareza, coerência e objetividade na exposição. Então, a gente precisa ser claro, coerente e objetivo. A gente não tem que ficar falando, inventando nada, não. Tem que ir direto ao assunto, direto ao ponto, tá bom? E, claro, defender um assunto. A gente argumenta todo dia, se você parar para pensar. Quando você quer convencer o seu colega que o seu time é o melhor, quando você quer convencer que o computador que você comprou é melhor do que o dele, né? Quando você quer convencer a sua mãe de ir àquela festa, né, que ela não quer deixar, aí você argumenta, né? Você começa, não, mas a fulana vai. Mas vocês vão com quem? Não, vai o cicrano. Mas o cicrano bebe. Não, mas a gente vai de Uber. E você começa, né? Então, a gente faz isso, gente, praticamente todos os dias. O dissertar, né, o texto dissertativo argumentativo é convencer. Então, você precisa convencer, vender seu peixe. E eu tenho que dizer assim, pô, legal. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa fazer. Bom, lembre-se. A argumentação é o elemento mais importante de uma dissertação. E onde ela fica? No desenvolvimento. Então, seu desenvolvimento tem que ser bem feito, né? Você tem que argumentar bem, tá? Então, você vai fazer uma apresentação. Eu acredito aqui que a maioria tem dificuldade de iniciar a redação, não é? Quem que tem dificuldade de começar? Olha aí, quase todo mundo. Eu já imaginava. O que eu vou explorar mais é o tópico frasal de fato, tá? É como iniciar uma redação. Eu trouxe exemplos e a gente vai ver que não vai ter dificuldade, tá? Porque aí você começa a ver o cara lá do outro lado escrevendo o rascunho dele já quase no final, né? Aí você olha pro outro lado, o cara já tá passando a limpo, vai dar aquele frio na barriga, né? Eu nem comecei e não sei nem por onde eu vou começar. É aquele desespero, não é? Eu sei, eu também tenho, assim, eu penso várias coisas, aí fico pensando o que eu vou falar. Então eu demoro um pouco para iniciar, porque eu penso um monte de coisa e eu fico selecionando. Então eu também tenho essa dificuldade de começar, né? Não pela falta do conhecimento, mas pelo... né, pensar o que eu vou falar, né? Você só desenvolve aquilo que você citou lá no seu tópico frasal, na sua introdução. Você, se você for citar alguma coisa, você tem que desenvolver. Então é melhor não citar se você não for desenvolver. Então eu fico sempre nessa também, porque vou escrever sobre o quê? Mas tem gente que tem dificuldade mesmo de começar e a gente vai bater um pouquinho mais nisso, tá? Então, olha só, o texto deve ser redigido de maneira impessoal, não se incluam na redação. O nosso país, nosso é de quem? Meu e seu. Você não se incluiu? Jamais, tá? A gente pode usar nosso, né? Podemos, devemos, no Enem. Outros concursos não, e principalmente os militares, tá? Você perde muito ponto, né? Podemos perceber, quem é que podemos? Nós. Posso perceber, quem é que posso?
eu. Né? Então, mesmo que você não use o pronome eu, né, nós, a desinência do verbo acusa o sujeito. Né? Posso eu, podemos nós. Então, ao invés de escrever podemos perceber, como é que a gente pode escrever? Pode-se perceber, é possível perceber, tá vendo? Então, a gente tem que deixar a coisa impessoal, você não pode se incluir na redação, perde muito ponto, tá? Objetiva e sem prolixidade. Eu já botei entre parênteses, sem encher linguiça, porque uma vez eu corrigi a redação de um aluno, aí eu botei assim, ó, esse parágrafo está prolixo. Aí o aluno chegou todo triste e falou assim, pô, professor, eu sei que eu não fiz uma boa redação, não, mas pro lixo também, né? Eu fiquei arrasada, falei, eu não mandei o seu parágrafo pro lixo, né? Eu só estou dizendo que você foi prolixo. Aí ele, mas o que é isso? Você está escrevendo, né? E está falando besteira. Você está aqui que você não consegue encaixar isso a nada, né? Está solto o prolixo do eu, né? Mas ainda bem que ele veio falar comigo, né? Porque ele ia ficar sempre com esse trauma. Aí ele ia contar para o filho dele, né? Para os netos. Uma vez a professora mandou minha redação pro lixo. Graças a Deus ele veio falar comigo, né? Mas tá bom, resolvemos. Tá? Então, nada de ficar enchendo a linguiça. Gente, o corretor da redação, o professor, ele sabe logo quando você está enrolando. Ele sabe logo quando você está aí inventando, que você não tem mais ideia e está ali esticando aquela ideia. Já sabe logo, está enrolando. É? Ou então quando você começa com a letrinha pequenininha, daqui a pouco você faz uma letrona, né? Porque vai acabar, não tem, né? Não consegue terminar. Ou então você faz uma letrona achando que vai escrever pouco para poder ocupar mais a folha, né? Aí daqui a pouco você vai fazer uma letrinha pequenininha. Então assim, a gente percebe tudo isso, tá? Bom, a dissertação deve ser elaborada com verbos e pronomes na terceira pessoa, como eu falei, impessoal. O texto impessoal soa como verdade, porque quando você utiliza você dentro da redação, parece que ele é seu. Ele é só seu. Né? Ninguém pensa assim. Né? Então, pessoas até, pesquisadores, cientistas, parece até que eles não pensam assim, só vocês que pensam assim, entendeu? Então, quando você faz algo impessoal, reforça essa ideia. Diga, Mônica, tem uma pergunta em casa. Se for uma citação de alguém... A gente vai falar sobre citação. Você pode citar sim, você pode colocar aspas, tá? Não tem problema. Mas tem que citar também de quem você está falando, tá? O texto impessoal soa com verdade, como já foi citado, fazer crer um dos objetivos de quem disserta. Você tem que fazer a pessoa acreditar, você tem que convencer. Se você não me convencer de que você pode ir para a festa, sem problema algum, eu não vou deixar você ir para a festa. Assim, tem gente que faz isso aqui para convencer a mãe, né? Mãe, não tem problema, mãe. É desse jeito. Então, vocês têm que usar desses argumentos aqui agora. Bom, enfim, dissertar, analisar de maneira crítica situações diversas, questionando a realidade, nossas posições diante dela, tá? A dissertação comumente apresenta 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Precisa ter as 3. Tem gente que às vezes esquece de concluir. Ah, eu posso botar uma proposta de intervenção na conclusão? Pode. É obrigatório? Não. Enem te obriga. A redação de concurso, não. Tá? Somente o Enem. O Enem permite o nós, o nosso, né? Então, tudo isso aí é feito vista grossa, mas concurso, não. Tá? E precisamos ter a introdução, desenvolvimento e conclusão. No mínimo, 2 parágrafos de desenvolvimento. Né? Diga. Tem. Pode. Ah, outra pergunta de citação? Pode fazer. Se for a citação de alguém em primeira pessoa, perde ponto de impessoalidade? Tá, não. Se for uma citação de primeira pessoa, não. Aí você vai citar, vai botar as aspas aí e cita. Não tem problema, diga. A palavra sendo deixa de ser gerúndio em qual situação? Ou não deixa de ser? Sendo assim, né? Não, mas não tem problema. Olha só, um gerúndio aqui, o outro acolá, não é problema. Agora, quando começa a botar um monte de gerúndio, aí fica aquele gerundismo lá, isso dá eco, isso dá movimento à redação. Isso não é, tá? Não posso utilizar o gerúndio, tá? Não é que realmente seja proibido, não. Tá? Bom, então vamos lá. Introdução é a tese de vocês, né? É aqui onde vocês vão apresentar o assunto. Falar de vários exemplos de como vocês podem começar. Não aqui. Então, a apresentação do assunto a ser discutido no desenvolvimento. Pode ser elaborada como uma afirmação, uma definição, uma citação ou uma interpretação
Nada entre si ou não. Agora, muito cuidado, algumas situações, por exemplo, a interrogação. Eu já tive aluno que botou a interrogação na última linha da sua redação, na conclusão. Aí eu falei, ele quer quem que responda? Eu? É para eu responder? Porque a pessoa faz a pergunta na última linha da redação, ela deve estar querendo que eu responda, né? Então, assim, quando eu participava de bancas de redação, né, vestibular, né, que eu trabalhava as faculdades e tal, então eu sempre percebia ou uma interrogação no meio, uma interrogação no final. Não, a interrogação, se você for querer usar, for fazer, ela tem de estar no começo, na introdução. E você precisa ir respondendo essa pergunta no seu desenvolvimento. Porque se você também não responder, perde muito ponto. Tinha um aluno aqui que fazia isso muito bem. No desenvolvimento perde ponto. Ela tem que vir no início. E você precisa ir dissertando, já respondendo essa pergunta. Diga, Mônica. Isso porque a professora de redação tirou muita nota minha, porque eu coloquei 2 gerúndios. Pode ser cobrado também pela banca da ESA? Não. 2 gerúndios? E afastado, sim? Não tem problema não, gente. A gente evita. Tu perdeu o ponto também? Não. Perde ponto não. Perde não. Pode fazer e depois vem aqui me mostrar se você perdeu o ponto. Pode arriscar. Tô te falando. Pode arriscar. Bom, desenvolvimento. Então, desenvolvimento é a argumentação, tá? Elaboração argumentativa da tese. Uma análise crítica, né? Deve apresentar exemplificações, justificativas, explicações, juízos, tá? Então, pode-se proceder a um confronto entre os pontos positivos e negativos do assunto, se houver, tá? As relações de causa e consequência, as comparações de natureza histórica e geográfica, a passagem do geral para o particular, etc. Ou seja, gente, o que é isso, né? Quando você coloca já na sua introdução um aspecto positivo e negativo, viu, pessoal? É ótimo. Sabe por quê? Porque você colocou lá na sua introdução um aspecto positivo e negativo. Ou seja, você vai ter um parágrafo de desenvolvimento falando sobre o positivo, um parágrafo de desenvolvimento falando sobre o negativo. E aqui você se posiciona, você decide que lado que você vai ficar, né? E você vai resumir aqui a ideia, tá? Hã? Sim, mas eu digo assim, fica mais fácil, porque você não se perde. Ele está perguntando aqui, mas eu posso fazer uma redação? Tem redações que não dá para fazer lado positivo e negativo, né? A epidemia do mosquito da dengue. Tem lado positivo? A não ser que você queira ficar em casa, não queira trabalhar mais, né? Mas não é lado positivo, né? Eu prefiro ficar sem ela, viu? Então, assim, é difícil, tem assunto, mas ainda assim você pode trabalhar causa e consequência. Não tem problema, você pode trabalhar causa e consequência sobre isso. Quais são as causas? Qual é a consequência disso? Você pode. Então, gente, quando você consegue dividir isso aqui, o seu texto fica mais fácil. Se você trabalhar causa e consequência, aqui você fala da causa e aqui você fala da consequência e se posiciona, né? Então, você consegue já dividir a redação, fica mais fácil. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Os alunos, às vezes, misturam aqui, ó. Acaba falando de aspecto que era para estar aqui, fala aqui, aqui, aqui. Então, assim, se você divide, você não vai falar de ponto negativo aqui, porque esse parágrafo você destinou a pontos positivos. Entendeu? Então, quando é dividido, você não corre o risco. Tá, também que se tiver um tema como maioridade penal, aí eu quiser mostrar uma pessoa dele. Sim, dados positivos, dados negativos. E se posiciona de forma neutra, não tem problema. Pode sim. Claro que você vai explorar o assunto e depois, na conclusão, você vai só fechar uma ideia, mas não mostra que você nem está de um lado nem do outro. Não tem problema se ia perguntar alguma coisa. Não, você pode... Não, aqui, claro, o desenvolvimento você vai se posicionar no aspecto positivo e no negativo. Mas aqui, ou você pode, né, decidir se você realmente concorda com positivo ou negativo, ou, de repente você pode ficar neutro também. Não tem problema, tá? Mas aqui é a sua, né? Do aspecto... Depende do assunto. Eu precisava pensar no assunto, pensar no aspecto positivo e negativo e depois...
Simplesmente só fechar a ideia, falar que dentre tantas discussões e tal, não sei o quê, percebe-se que as pessoas e tal, mas você, entendeu? Você pode deixar bem neutro. Não. Se eu botar uma intervenção, né, uma proposta de intervenção tira ponto, não. O que não pode é no Enem deixar de pôr, porque no Enem eles te tiram ponto, mas na ESA não, você pode colocar, não tem problema não, tá? Então vamos. Sim. A passagem do geral para o particular e vice-versa. A violência no Brasil. Aí você começou. No Rio de Janeiro, a violência no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. O que você fez? Fuga parcial do tema. O tema era o quê? No Brasil e não era no Rio. Embora o Rio esteja no Brasil. Mas você tinha que ter falado do Brasil. Então, o que você poderia ter feito? Falava do Brasil e botava como exemplo o Rio de Janeiro. Ou então, começava a falar do Rio de Janeiro e iria para o Brasil. Então, você pode fazer do geral para o particular ou do particular para o geral. O que você não pode é ficar só em outro assunto. Você tem uma fuga parcial do tema. Diga. Sobre a fonte citada, não. Mas, assim, é claro que se você vai citar uma fonte, você vai ter que discorrer sobre esse assunto. Então, você vai ter que entrar no assunto, óbvio, né? Agora, também só citar por citar e não falar nada sobre isso, é melhor nem citar, né? Porque aí você não vai estar discutindo sobre o assunto, tá? Bom, conclusão, ponto de chegada da discussão, né? É o parágrafo final em que se pode levantar perspectivas sobre o problema discutível, as possíveis soluções, se vocês quiserem, a proposta de intervenção. A conclusão pode ainda ser uma síntese da argumentação, né? Ou uma retomada da tese lá da introdução, reafirmando o posicionamento nela proposto. Agora, tem um detalhe, não tragam novidades aqui, né? Não tragam, não venha com assunto novo na conclusão. O assunto novo era já para ter apresentado lá em cima na introdução e ter discutido, argumentado e reforçado ele dentro do desenvolvimento. Agora, chegar com coisa nova na conclusão, aí não é conclusão, é mais um parágrafo de desenvolvimento. Então, você não fez a conclusão, tá? Então, muito cuidado. Por isso que, às vezes, a gente fala assim, eu quando corrijo redação, às vezes está lá, né, um parágrafo de introdução, aí 2 de desenvolvimento e a pessoa acha que fez um de conclusão, né? Aí eu boto assim, cadê a conclusão? Não, tá aqui, professor. Eu falei, não, você continua desenvolvendo. Você não fechou o assunto, você continua desenvolvendo, tá trazendo até assunto novo aqui, ó. Eu falei, cadê a sua conclusão? Aí a pessoa, não tá não. Você acha que está aqui, mas não está, tá? Então, muito cuidado. Vamos lá. Antes de iniciar a dissertação, no entanto, é preciso que seu autor entenda bem o tema. Claro, você vai pegar, né, o texto motivador, vai tentar entender o que ele quer dizer com aquele assunto ali, né? Refletir a respeito dele. Então, isso aí é interessante. Na hora, faça um brainstorm, né, lá no seu rascunho. Pegue lá. Você vai falar de pontos positivos, coloca aqui pontos negativos. Então, tudo que vier na sua cabeça, mesmo que não seja ponto positivo ou negativo, anote. Por quê? Porque você começa a escrever, aí daqui a pouco, no meio da redação, você fala assim, pô, eu tinha pensado num negócio bem legal para pôr aí, pô, mas não lembro mais o que é. E agora, gente, não lembro, não é assim? Eu já passei por isso também, entendeu? Então, assim, você não anotou e na hora que você precisava lembrar daquilo, não vem. Então, gente, o rascunho serve para você rabiscar ele de ponta a ponta, não se preocupem. Diga, Mônica. Eu acho, penso, nada de você o início da conclusão. O atualmente você nem deve usar na redação, a não ser que você faça uma analogia, uma comparação entre o passado e o presente, né? No tempo de Cabral, blá, 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 porém, atualmente, né, a corrupção continua, por exemplo, entendeu? Já começa lá em Cabral, vem até hoje, né? Então, assim, você faz um paralelo com o passado e presente, diga. Pode ser, portanto, conclui-se não, né? Portanto, né, é possível perceber que isso não tem, gente, não tem uma receita de bolo. Se fosse uma receita, a gente, né, o primeiro professor que surgiu de redação, ele já tinha passado, já tinha decorado a receita, né? Mas não tem, tá? Não existe assim, é claro, é ideal que você use um conectivo. Agora, também tem um detalhe. Introdução para o parágrafo de desenvolvimento, você não utiliza conectivo.
tá? Porque a introdução é só para apresentar o assunto. Aí o desenvolvimento é onde você, de fato, vai começar seus argumentos, a sua redação. Não há conexão. Aí tem gente que coloca assim, motivo. Que motivo? Você não vai começar agora a sua redação? Porque a introdução foi só a apresentação do tema. Aí agora você vai começar a sua redação. Aí já começa assim, por este motivo. Que motivo? Eu nem dei ainda motivo. Eu só apresentei o que eu vou falar. Entendeu? Então, não utilizem conectivo de um para o outro, tá? Ah, mas professor, olha só, eu só consigo começar a redação com é notório. Lembra disso? É notório para quem, gente? Para quem? É evidente para quem? Só para você? Ou é evidente para todo mundo? Todo mundo sabe que isso aí existe, que é notório? Não deve. Entendeu? Aí o que mas se você só sabe começar assim, olha só. É notório que no Brasil, né, há corrupção. Gente, e aquele cara que mora lá na Ribeirinha, que não tem nem televisão, não tem internet, não tem nada, é notório para ele? Você está generalizando. Cuidado. Então, olha só, mas professor, eu não sei começar diferente, eu só sei começar assim. Então, escreve assim. Depois, no seu rascunho, o que você faz? No Brasil, a corrupção, tira. Entendeu? No rascunho, você risca na hora de passar limpo. Aqui, perdeu alguma informação? Ah, por favor. A pessoa preocupado com o espaço. Mas, ó, vou dizer para vocês. Quantas linhas vocês têm que escrever? De 20 a 30. Eu aconselho fazer no mínimo 25, sabe? Porque na hora que você passa limpo, a folha de rascunho é maior do que a oficial. Aí você vai vendo que vai encolhendo. Aí chega no final, como é que você acrescenta mais alguma coisa na conclusão? Não dá, né? Diga. É de conhecimento, é isso que eu estou falando. É de conhecimento geral, a ideia de notório. É de conhecimento geral, de quem? O Brasil inteiro, o mundo inteiro sabe. O cara no Ribeirinha, lá no Amazonas, lá, que mora lá com a luzinha de lampião, fogão a lenha, ele nem televisão não tem, como é que eles... Então é de conhecimento geral? É de todos? Não. É de alguns. Né? Que tem televisão, que tem internet, que tem informação. Tá? Então, evitem essas coisas. Diante do exposto. Ok, pode. Começa direto. Eu vou mostrar para vocês. A gente vai ver aqui algumas formas de começar a redação. Diga. Não, na conclusão que ele perguntou. Ele perguntou na conclusão. Não tem problema não, porque ele já está só resumindo. Passe para o papel as ideias que o tema sugere. Faça organização textual, ou seja, o esqueleto do texto, pois a quantidade de ideias sugerida do tema, basicamente igual à quantidade de parágrafos da dissertação, terá desenvolvimento do texto. Então, se você teve 3 ideias lá na sua introdução, no seu tópico frasal lá, você vai ter que desenvolver isso aí em pelo menos 3 parágrafos, a não ser que você tenha... frases semelhantes que você possa encorpar num parágrafo e o outro, né, com aquela frase que ficou diferente daquela situação, tá? Tome alguns cuidados, né? A letra pode mostrar sua personalidade, inclusive, né, uma ciência que trata disso aí é a grafologia, mas é claro que a gente não vai ficar preocupado com isso, a gente vai ficar preocupado na hora de corrigir uma redação é se a letra está legível ou se não está. Se ela está ilegível, como é que eu vou ler? Como eu vou atribuir uma nota num texto que eu não consigo ler? Eu não estou conseguindo ler, como é que eu vou dar nota? Entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Para nós o que interessa na redação é a estética da escrita, a aplicação da técnica da dissertação. Gente, folha limpa, sem rasura, sem buracos nas margens. Gente, dá gosto de ler uma redação dessa. Agora, que nem eu já peguei, né? Com a digital assim de sangue. Porque às vezes acho que morre de tanto... Eu prefiro pensar que foi a unha, tá? Que não foi outra coisa. Já, acho que borrada de lágrimas, já peguei, acho que a pessoa chorou e borrou tudo. Eu já peguei amassada, já peguei até com meleca.
Aí tu imagina, pegar uma redação dessa numa banca, você tá lá na faculdade, numa banca para corrigir redação, você pega as redações dessas, já não vontade nem de corrigir, já começa por aí. Então, uma redação limpa, né, sem amassar, sem estar amassado, sem estar rasurado, sem, né, então já dá um aspecto muito bom, você já tem pontos aí nessa brincadeira, né? Tá, então vamos lá. Ó, nada de com R ou com M, tá? Procurem botar a letra cada uma na sua, né? Nada de G com cara de Q, ai, mas eu não lembro se é com G, se é com Q, linguiça, linquiça, não sei, tá? Então não põe, escreve outra palavra, né? Nada de T com cara de F, nada de bolinha no I, né? Prolixo, aí vai lá e bota aquela bolinha, né? Tem gente que escreve assim. Eu tinha um aluno aqui que foi difícil, viu? Foi difícil tirar esse hábito, porque a pessoa só escrevia com as bolinhas. Eu falei, não. E outros que não põem pingo nenhum no I. Né? Ainda tem isso. Nada de letra maiúscula, onde deveria ser minúscula, e algumas outras situações. Eu tenho uma aluna aqui, eu tenho um concurso nosso que começou agora, né? E eu tenho uma aluna, eu recebi a redação dela essa semana. Ela faz assim, ó, avião. Pega esse tio e emenda, né? Diz a Edilene ali que é porque já tá pegando voo, né? Já tá subindo, o avião. Então, assim, gente, o tio é no A, né? Fecha o O, né? E bota o tiozinho no A, que também não é no O. Diga. Ao trocar o que, o cujo, sair do que, acrescenta alguns pontos? Como é que é? Volta aí. Ao trocar o que, o cujo, sair do que, acrescenta alguns pontos? É mais bem visto, porque você está usando mais a norma culta. É que nem o fato, ó, as pessoas têm, né, acentuado, claro, né, tem que, quem tem de, não tem que. Eu tenho de tomar banho, eu tenho de estudar, eu tenho de ler, eu tenho de dormir, eu não tenho que. Entendeu? Então, na hora que você escreve o ter de, a pessoa, opa, isso aí entende da norma culta. Né? Então, é claro, quanto mais corretamente você, né, chegar para a norma culta, quanto mais próximo da norma culta da gramática você chegar, melhor. Tá? Evite aí o coloquialismo, né? Isso aqui é coloquial. Tem gramático que já está escrevendo assim, tá? Mas isso ainda é coloquial. As pessoas têm que... As pessoas têm de. Quem tem de não tem que, tá? Bom. Procure fazer uma letra manuscrita de forma que confunde muito e ocupe espaço. Gente, olha só, tem gente que não consegue escrever com a letra cursiva, essa emendadinha, né? Só consegue escrever assim, né? Avião. Certo? Não tem problema, não tem. Você pode escrever assim. Hoje em dia está liberado. Há um tempo atrás não podia nem nos vestibulares, era proibido, tá? Mas hoje pode. Agora com detalhe. Você vai ter que destacar as letras maiúsculas das minúsculas, porque geralmente quem faz letra de forma, letra de imprensa, faz tudo no mesmo tamanho, não é? Então, você vai começar a frase, o avião, então bota esse O maior e continua, tá? Então você precisa destacar, tinha um ponto aqui, vou começar. Toda vez que for para ser empregada a letra maiúscula, você destaca, né? Vai escrever o avião, então avião. Tá? Porque geralmente a letra de imprensa as pessoas têm essa mania, né, de escrever tudo do mesmo tamanho. Não se perca em detalhe, mas escreva com boa grafia. Não escreva palavras com dúvida de grafia. Tá na dúvida se é com Z ou se é com S, não escreve. Reescreva, né? Procure sinônimos, né? Mas não escreva. E o pior de tudo, sabe o que é? As pessoas às vezes escrevem a palavra errada lá em cima, daqui a pouco começa a repetir e a mesma palavra, errado. Aí você fala assim, nossa, ele não se confundiu não, ele errou foi mesmo, porque ele não sabe escrever a palavra não. Então é complicado, fica feio. Mas aí ele pode caprichar também no ponto que ele vai te tirar, né? Não acelere o ritmo para acabar logo. Não, isso aqui eu acho que repetiu, acho que pulou. Vamos lá.
Não, calma aí, tô no metade ainda. Importante, faça uma letra com firmeza e segurança, bem nítida, bem clara, média, com ritmo tranquilo, né, para facilitar a leitura e compreensão da estrutura e seus pensamentos e opinião. A letra tem de ser visível e compreensível para quem lê, porque, claro, se você não consegue ler, como é que a pessoa, né, vai atribuir uma nota se não consegue identificar? Nunca comece uma redação com períodos muito longos, né? Tem gente que faz uma introdução inteira com um ponto. Né? Aí tem 4, 5, 6 verbos Gente, período composto, lembra? De 1, 2 verbos. Fechou a ideiazinha ali, ó, ponto continuando, ele existe, viu? Tem gente que não sabe que ponto continuando existe. Ele escreve um parágrafo inteiro de 7 linhas com um ponto só, né? Então, basta fazer uma frase núcleo que será a sua ideia geral a ser desenvolvida nos parágrafos que se seguirão. Nunca use gírias na redação, jamais, né? Uma vez teve um aluno que botou, os políticos gostam de tapar o sol com a peneira. Não dá, né? Pois a dissertação é uma explicação racional do que vai ser desenvolvido. E uma gíria pode cortar totalmente essa sequência do que vai ser desenvolvido, além de ofender a norma culta da língua portuguesa, né? A gente não pode utilizar gíria. Respeite as margens do papel, isso é muito importante, né? Então, nós temos lá a folha, né, de redação e temos a margenzinha. Essa margem aqui não é à toa, não, porque senão eu usava a folha inteira. Né? Você não pode ultrapassar essa margem, né? E nem recuar demais, senão começa a ficar buracos na sua redação. Olha. Tanto é que quando eu começo a corrigir redação, eu já faço isso aqui. A primeira coisa que eu faço na redação é isso aqui. E já escrevo lá, não deixe buracos na sua redação. Né? Você não pode escrever nada que fica aqui, ó, entre a margem e a linha, a folha, né? A borda da folha. Por quê? Porque o que fica aqui de fora não é lido. Tá? O tracinho na hora de dividir, vai dividir a palavra Brasil, né? Ele aonde? Ao lado. Ué, gente, você está dividindo ao lado as sílabas, né? Uma do lado da outra? Você não vai botar as sílabas uma ao lado da outra? Então, os tracinhos, eles são ao lado, tá? Você vai botar em cima? Eu já vi gente botando em cima. Parece o quê? Acento. Né? Mas e aí não deu, Valéria, o que eu faço? Escrevi o Bra, e agora? Bota aqui fora? Não, põe embaixo. Em último caso. Tá? E evitem estar dividindo tudo, porque daqui a pouco sua redação tá assim, ó. Isso aqui perde ponto também, tá? Começa a dividir tudo aqui. Não, 1, 2, tudo bem aqui, né? E lá embaixo mais uma, sem problema, mas... Nossa redação corrigida por que banco? Lá de Três Corações, né? Eles contratam professores. Esse item abaixo do A é pra gente que faz o SESC, né? A gente pede do Brasil, o SESC pede para colocar embaixo do A. Mas a separação de sílaba, desde quando você é criança, você não aprendeu a separar a sílaba? Caderno, você separa assim, ó, caderno, ou você separa assim? Eu tô te falando que é da língua portuguesa, entendeu? A língua portuguesa, separação de sílaba, ela é feita assim, entendeu? Tudo bem, o CESP às vezes pode, né? Mas o correto é isso aqui, ó. Agora, é claro, não deu, não coube, você não vai botar para fora. E também não vai deixar sem traço. Aí você coloca embaixo, tá? E a questão também de palavras muito grandes. Por exemplo, você vai separar adequadamente a palavra. Aí você deixa aqui, adequadamente. Gente, leva esse A para lá. Por que deixou ele aqui sozinho? O tamanho da palavra. Né? Não, mas aí, na hora de passar limpo, você vai pensar... Gente, o que é o espaço de um A? Você traz as palavras mais para cá. Você tem que ir, ó, ajustando. Não tem jeito. E, ó, eu peguei no outro dia uma redação que estava assim, ó. Onde foi que eu bati o olho? Mas evitem, não, porque chama logo a atenção. Evitem esse tipo de coisa. É a cacofonia. Diga. Uma redação simples, sem querer acrescentar palavras da norma culta, e cometer erros, é melhor do que querer
Com certeza, perfeito aí o seu comentário, tá? Você fazer uma redação simples, com palavras mesmo que essas que nós já estamos acostumados, sem querer inventar, porque, gente, ainda tem essa. Tem aquele aluno que ele quer inventar. Aí ele começa a escrever difícil, começa a querer... Ainda faz o corretor e o dicionário. Aí você tem que parar a redação, ir lá no dicionário para ver o que ele quer com aquela palavra. Porque, às vezes, nem é uma palavra que, pelo contexto, você consiga identificar, entendeu? E aí porque um adjetivo, por exemplo, você não pode não saber o significado dele. Você pode saber se ele é positivo ou negativo, a ideia dele. Mas saber exatamente o significado de um adjetivo, ele está qualificando um substantivo, e aí? Né? Então, às vezes, a gente tem que parar de corrigir a redação para ir no dicionário. Aí você já fez o corretor perder tempo e ficar com raiva. Então, cuidado. Então, uma coisa muito simples, muito organizada, vale mais a pena. Cuidado com superlativos criativos do tipo mesmamente, apenasmente, né? E de neologismo do tipo inconstitucionalizável. Não inventem palavras, não. Não tem certeza se a palavra existe, não usem. Diga, Mônica. São apenas em cima? Não, nenhum em cima. Em cima jamais. Porque em cima parece acento. Ó, vamos lá, casamento. Casar, você bota aqui em cima, mento, parece que é casamento, né? Parece que você está botando acento. Em cima jamais. Ou ele é ao lado ou ele é embaixo. Em cima nunca, tá? Verifique sempre a estética, parágrafo, acentuação, vocabulário, separação silábica e a pontuação também. Veja se os pontos estão no lugar, se essa vírgula não causou algum problema, né? O problema é botar a vírgula, não saber onde pôr, né? Às vezes eu estou corrigindo aqui, tem gente que não sabe onde coloca. Mas vocês viram período composto, período simples, não viram? Pontuação? Então tá bom. Evite repetições de sons, de palavras e de ideias. Palavras terminadas em são. Gente, começa a dar eco isso aí. Dade, mente, né? Então, provoca um eco na redação. Isso é um vício de linguagem, né? A repetição de palavras denota vocabulário escasso também. Você começa a repetir, né? Então, procure sinônimos, tá? E a repetição de ideias demonstra falta de cultura de conhecimento geral. Você começa a falar, já falou disso. Aí começa de novo... Já falou disso. A nossa língua portuguesa ela é muito rica, então você pode falar uma coisa de várias formas e a pessoa está lá falando a mesma coisa o tempo todo, né? Então, muito cuidado com isso, viu? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Ah, é? Opa, peraí, em vez de substituir, já estou terminando. Em vez de substituir a repetição por sinônimos, reestruture o período, pois a ideia continuará sendo repetida. Ó, o exemplo, ó, ao invés de escrever, o homem está destruindo a natureza sem pensar no seu próprio futuro. Então diz assim, ó, destrói-se a natureza sem se importar com o futuro. Você pode reescrever, tá? Agora eu vou dar aqui uma pincelada no tópico frasal rapidinho, porque ainda vai ter uma resolução aí, a técnica do chute aí do Marcão, tá? É a oração que introduz a ideia central que será desenvolvida no parágrafo, seja em texto dissertativo, descritivo ou narrativo. Então, olha só, gente, eu posso começar o meu tópico frasal de qualquer forma, né? Ó, existem diversas possibilidades aqui de iniciar o tópico frasal. Então, vamos ver alguns aqui bem rapidinho. Não vou demorar não, porque senão o Marcão ali vai me engolir. Declaração inicial. Hã? Ah, não. É porque eles estavam com dificuldade de iniciar. Não, mas ó, gente, a redação é importantíssimo. Muito mais importante do que eu vou falar, que é a matemática. O que ela está fazendo, eu pedi para ela que não. Oi? A redação, mas a prova não é matemática, não. Vamos lá. Então, olha só, para não perder tempo. O autor do texto faz a declaração forte, capaz de surpreender o leitor aqui, pessoal, afirmando ou negando algo logo de início. Olha aqui, ó. O cara diz assim, é um grave erro a liberação da maconha. Pô, é muito não é polêmico esse assunto? Porque tem gente que usa para fins medicinais, aquela coisa toda. Aí quando o cara fala que é um erro, e não é só um erro, é um grave erro, opa, eu quero saber o que esse cara quer discutir. Não é verdade? Porque, ó, ele está argumentando aqui que é um grave erro, então ele vai dizer o quê? Ó, olha só, o tópico frasal dele está aqui, mas olha as ideias secundárias. Provocará de imediato violência e elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas. E o que vai acontecer? As instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda. E o que ele vai ter que fazer? Quantos parágrafos de desenvolvimento?
3, porque ele citou 3 situações aqui. Tá vendo? Então não é tão difícil começar assim, não. A definição, né? O mito entre os povos primitivos é uma forma de situar no mundo, isto é, de encontrar o lugar entre os demais da natureza. Ou seja, ele fez aqui um resumão definindo o assunto. Tá? Eu não acho muito legal. Eu vou chegar onde eu acho bacana para vocês. Ó. De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. E de outro, gastos excessivos com computadores, antena parabólica. É este o paradoxo que vive hoje a educação. O tópico frasal está aqui, não está? Mas ele vai desenvolver 2 aspectos, ou seja, tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, quando você consegue dividir no começo, gente, fica muito mais fácil. A pergunta, ó, será que é com os novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para financiar as regalias do governo. O assunto aqui seria o quê? A questão do quê? Da corrupção, né? A questão de não investir na saúde, não é isso? Então, tem várias formas. Deixa eu pegar aqui uma última aqui para a gente fechar. Entendeu? Então, ó, esse aqui eu acho bem legal. Diga. Isso aí vai estar no site? Vou pedir para pôr lá. É porque não estava prevista a aula, né? Então, mas eu vou pedir para colocar para vocês. Ó, predomina ainda no Brasil 2 convicções errôneas. Vocês estão percebendo que não tem lado positivo e negativo? Convicção errônea, que lado? Negativo. Então, eu só tenho lado negativo, eu não tenho positivo e negativo. Mas olha só como ele dividiu e ficou fácil. Né? Predomina ainda no Brasil 2 convicções errôneas sobre o problema da exclusão social, a de que ela deve ser enfrentada apenas pelo poder público e a de que a superação envolve muitos recursos e esforços extraordinários. Então, ele vai discutir em 2 parágrafos cada assunto. Tá vendo como fica dividida já a redação? Se você começa bem, você vai bem. Entendeu? Então, gente, eu vou fechar aqui, que seria isso, tá? Claro que a gente ia discutir um pouco mais, mas vou deixar o Marcão falar. Espero ter ajudado, viu? Uma boa prova para vocês, né? Semana que vem, tudo de bom. E vamos emendar. Todo seu, tá ligado? Valéria, obrigado. I'm sorry. Foi de ligar esse troço ali. Foi intervalo que esse professor. Tá emocionado aí, você? Patrão, né, gente? Bem, galera, a minha vinda aqui agora vai ser muito rápida, tá? Eu vou... Tá à vontade, né, Valéria? A gente fazia aqui aulão de 24 horas, gente. Chegava até 26 horas de aula. Não tem aquele negócio do Itaú, que é 36 horas? É brincadeira, a gente ia direto. Vou até botar assim de qualquer jeito. A gente passava a noite. Som, tá beleza? Galera, só pra gente não perder tempo, tá? Que eu sei que vocês já estão cansados, estão querendo ir embora. Mas olha só, eu não posso sair sem fazer a última questão para vocês e a gente fazer a técnica do chute e ensinar vocês a fazer a prova, tá? E semana que vem vai ter isso daí, vai ser a prova. Vamos resolver essa questão do logaritmo aí primeiro, né? E eu já faço isso aí para vocês. Alguém lê para mim a questão, por favor? Quando eu mandar parar, você vai parando. É a questão 4. Lê aí para mim alguém. Pode falando. Foi manipulado inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do sucesso de 77 de 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão m de T igual a A vezes 2,7 kT, onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para o log de 2 na base 10, qual o tempo necessário que antes para que uma quantidade de massa do CS117 se reduza a 10% da quantidade inicial.
Então ele falou, gente, olha só. Vê se você concorda comigo aí, ó. Aqui foi o que ele falou, ó. E é o que eu pude extrair do que ele leu, né? Você tirar do português o que é mais importante para você. Essa questão é uma questão que vai botar medo em todo mundo. Quem aí conseguiria resolver essa questão agora? Porque é uma questão que vai estar na ESA, gente. E vocês vão ver que ela é muito tranquila de resolver. Bom, vê se você entende, ó. O que ele fala, o que é meia-vida é a meia-vida do Césio? Ele diz que a cada 30 anos, a massa do Césio, ela vai diminuindo até acabar, certo? Então, isso é verdade, tá, gente? Esse acidente aconteceu, morreu gente nesse acidente. Tá legal? Bom, então a cada 30 anos, olha que desgraça, cara, que é coisa radioativa. A cada 30 anos, vai reduzindo a metade da massa, tá? Bom, ele quer saber a quantidade, ele quer saber quanto tempo, essa massa, depois de quanto tempo isso vai estar 10% de ar. A massa dele vai chegar a 10%. Quanto tempo vai levar? Vocês entenderam o que é isso que ele está perguntando para vocês? Vocês entenderam isso? Ó, aqui eu peguei, é o que vocês leram. É o que vocês leram aí, tá? Bom, ele diz o seguinte, que ele te dá essa fórmula, 2,7 kT, onde o T é o tempo, o K é a constante negativa, é o que vai fazer a massa do Césio diminuir até zerar. Tá legal? O A é a massa. Pessoal, qual é a ideia? Como é que vocês começariam esse problema? Faz ideia? Olha só que padrão, ó. Vamos ler o seguinte, ó. Eu vou chamar de A a massa do Césio. Ó, vamos prestar atenção, tá, gente? Ele está no finalzinho, mas vamos prestar atenção. Ele diz o seguinte, ó, que a cada ciclo de 30 anos, o que acontece com a massa do Césio? Ela vai diminuindo, não é isso? Ela cai a metade. Então, ó, suponha que eu tenha assim, ó, passou 30 anos, diminui a metade. Mais 30 anos, diminui a metade. Mais 30 anos, diminui a metade. Pontinho, pontinho. Eu não sei quanto tempo vai passar isso, gente. Mas eu sei que no final, o que eu quero? 10% de ar. Pessoal, vocês entenderam? O que vocês leram? O que vocês leram aqui, ó. A cada ciclo de 30 anos, diminui a metade. Passou mais 30 anos, diminui a metade. Então, o que é isso aqui? Isso aqui eu vou chamar de N. Lembra que eu falei lá, A elevado a N? Então é isso, ó. A cada período, a cada ciclo que eu vou chamar de N, ela vai diminuir a metade. Como é que fica isso aqui então? Vê se você concorda, ó. A que multiplica o meio elevado a N, porque eu não sei quando vai parar, mano. Confere? E ele quer que isso aqui seja igual a 10%. Você concorda comigo que eu posso fazer assim, ó, 10% é 10 sobre 100? Sim ou não? Corto esse com esse? Então eu posso escrever isso aqui dessa forma, ó. A sobre 10. Até aqui, gente, alguma dúvida? Olha, eu só estou interpretando e tentando formalizar. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar esse A com esse, mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. O meio de N é igual a A sobre 10. Isso, ele não está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Isso aqui sobre A. Então, na divisão, o que eu faço? Conservo o primeiro. Ó, vou repetir aqui, ó. Conservo o primeiro, A sobre 10, e multiplico pelo inverso do segundo. O segundo está aqui, ó, como se tivesse 1. O 1 subiu, o A desceu. Corto esse com esse. Então, como é que ficou isso aqui? Vou fazer igual o Clécio, ó. Então, ficou assim, ó. O meio de N, ó. O meio de N vai ser igual a 1 sobre 10. Todo mundo entendeu aí, gente? Vou escrever isso na forma de potência. Eu vou tirar dessa forma aí e vou botar na forma de potência. Olha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. 2 elevado a menos N. Você concorda comigo que 2 elevado a menos N é a mesma coisa que 1 sobre N? Lembra lá na potência? Todo número elevado ao número negativo. Não é o inverso dele? Olha, o que eu estou fazendo? Ó? A elevado a menos N. O que é isso? Isso é 1 sobre A elevado a N. Eu inverti ele. Eu inverti, tá? Isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a 10 a menos 1. Gente, quando você chegou aqui, você entrou na área do Steve. Eu acho que é o Steve que dá essa aula que se chama exponencial. Tá vendo que eu tenho uma equação desse lado, uma coisa de um lado, uma coisa do outro lado? Só que elas não são iguais.
Então, a exponencial, eu não consigo resolver isso aqui pela exponencial. Aí você entra com uma coisa chamada logaritmo, que é o inverso da exponencial. E o que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar logaritmo desse lado e logaritmo desse. Ó. Vou fazer o seguinte, o log na base 10, né, de 2 elevado a menos n, vai ser igual ao log de 10. Tá vendo aqui? Se eu não botar nada, gente, vocês já sabem que é base 10, né? Já falaram isso para vocês. Peraí. Tô indo muito rápido? Você tá achando que eu tô indo rápido? Tá legal? Tá de boa? Agora não fiz nada. O místico vai chegar daqui a pouco. Daqui a pouco tem um bizu. Tudo que você está fazendo, não esquece isso, porra. Para com isso. Bom, mas vamos lá, fazendo o tradicionalzão. Bom, isso aqui é elevado a menos 1. Gente, respeitando a igualdade dos logaritmos, né? Eu apliquei logaritmo desse lado e logaritmo do outro lado. Aí existe uma propriedade da potência do logaritmo. Eu não vou dar aula de logaritmo aqui porque vocês já estudaram o ano inteiro. Teve aula, depois teve a revisão e vocês estão o tempo inteiro. Tem o material, tem a apostila com exercício. Então, eu vim aqui o seguinte, qual é a propriedade da potência? O que diz a propriedade da potência? Ele diz o seguinte, ó, que o log de A x elevado a n, eu posso escrevê-lo dessa forma. Ó. Esse n desce. Ó. Então ficou n log de A na base A de x. Essa aqui ó, é a propriedade do logaritmo, ó, da potência do logaritmo. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, aplicando essa definição aqui, ó, essa teoria, essa propriedade, ficou n menos n log de 2 na base 10. É igual a menos 1 log de 10. Bom, agora, eu vou multiplicar por menos 1, né? Nos dois lados, tá bom, gente? Ó, multiplicando por menos 1, ficou n log de 2, positivo, vai ficar log de 10 na base 10. Bom, log de 10 na base 10 é quanto, gente? Quem falou? 10, mano. Esse é o padrão. Então isso aqui vale 1. E aqui, quanto é que é o log de 2? O cara deu na prova aí, ó. É ele? 0,3? Ou é 3? É 0,3? 0,3. Então o log, então ficou assim, ó, n que multiplica 0,3 é igual a 1. Então como é que ficou aqui, gente? Ó, Marcão, vai rápido. Vou. Então n vai ser igual a 1 dividido por 0,3. Logo, n é igual a 10 sobre 3. Concorda, gente? Tá? Fazendo a continha aqui, n é igual a 10 sobre 3. Matou a questão? É isso que ele está te perguntando? Não, não tem nem essa resposta para você. Né? Ele não está te pedindo isso. Mas eu quero saber o tempo. Ó. Eu quero saber o quê? O tempo. Certo, gente? Certo ou não? Bom, agora olha só, se é o tempo, a cada 30 anos, né, eu vou multiplicar por n, que é a quantidade de ciclo. Eu sei que a cada 30 anos muda o ciclo, né? Quanto está mudando o ciclo? 10 sobre 3. Aí eu venho aqui, ó, 10 sobre 3. Corto aqui, ó. Quanto é que vai dar aqui? 10. O tempo vai ser 10 vezes 10. Tem 100 aí? Marca aí. Pode marcar a resposta. Agora, presta atenção. Acharam complicado? Não fiz nada, mano. Acharam complicado aqui? Agora, vamos fazer sem vocês fazerem cálculo. Vamos no bizu do Marcão? Vamos no bizu? Gente, a prova é assim. Vocês têm que analisar a prova, pegar a prova e ver o que o cara está pedindo. E a forma que vocês podem resolver melhor. Vocês precisavam usar logaritmo, fórmula e tudo? Até agora vocês iam usar. Mas olha só como é que não precisa. Olha só. Vamos no bizu agora. Ó. Vou fazer o bizu aqui. Ó. Olha o bizu dessa questão. Não é só saber prova, não é só saber fórmula, mano. Porque se você for para lá só assim, tu não vai conseguir nada, mano. Tem que, porra. Olha só. Vamos lá. Eu vou chamar a massa do Césio. Ele não quer saber se é grama, se é miligrama. Massa.
Qualquer. Eu vou falar que essa massa, ela começa... Eu sei o que eu sei. Eu sei que ela começa numa quantidade, que eu vou chamar aqui de 100. Né? Ó, quando ela está no auge, 100. E ela vai chegar num ponto, que é o que eu estou querendo, um ponto onde ela é 10%. Ela vale 10, ó. Ela vai chegar aqui com 10. Não é o que ele está te pedindo? 10%? Né? Sim ou não? Ó, não é o que eu fiz? Ó. Ela vai passar um ciclo, ela quer saber quando ela vai chegar a quanto? Valer 10%, é o que ele quer saber. Galera, passou o primeiro ciclo de 30 anos. Quanto foi a tua massa? Baixou para 50. Passou mais 30 anos. Mais 30 anos. Para quanto foi? Vê se eu preciso fazer conta, galera. Passou mais 30 anos. Ela passou para 12,5. Confere. Ó, olha a resposta. Aqui já acabou a prova, você não precisa nem fazer mais nada. Olha só. Vê a resposta que vocês têm na prova. 30 mais 30, 60 mais 30, 90. Você já sabe que vai ser acima de 90. Tem alguma resposta aí abaixo de 90? Não te interessa, mano. Aí você perde a prova. Você vacila porque você quer, mano. Olha só, a cada 30 anos. Então eu já tenho 90, pô. Olha as respostas. Pô, tudo que está abaixo de 90, não me interessa. Pode ser alguma coisa acima de 90. Mas tem alguma coisa acima de 100? Quem que vem acima de 90? Alguma coisa mais próximo de 100, você concorda? Mas vamos resolver então, tá? Então eu sei que isso aqui vai ser 90 mais alguma coisa, esse mais alguma coisa que eu vou descobrir. Pessoal, quando eu chegar aqui, ó, eu não vou ter 30 anos de novo, confere? Porque aqui vai chegar 10, ó. Que é esse Tzinho que eu tô precisando aqui, que é esse T aqui, ó. Ó, preste atenção que padrão, mano. Se eu tenho aqui, ó, aqui é 10. Aqui eu cheguei no 10, beleza? Se eu tenho 12,5, quanto é que foi minha perda? 2,5. Essa é minha perda aqui. Mas 2,5, o que é 2,5? Vê se você concorda que 2,5 é igual a 1/3, 1/5 de 12,5. Se você tiver com dúvida, pega isso aqui e multiplica por 5. Ó, 5 vezes 5, 25. Confere? Vão 2. 2 vezes 5, 10. Em 2, 12,5. Então isso aqui, ó, equivale a 1/5 disso aqui, ó. 1/5 disso. Pessoal, isso aqui não é 30 anos? Então 30 vezes 1/5. 6. Resposta. 96. Marcão, por que não deu 100? Mano, sabe por que não deu 100? Porque o teu logaritmo é aproximado. Nem ele falou aproximação de 0,03? Qual é a resposta que você tem aí? Fizeram conta? Percebeu? Aí o boca aberta está fazendo isso, ó. Está fazendo conta. Aquela do triângulo lá, multiplica. Vê, olha só o padrão. Agora vamos lá, gente. Para a gente não perder mais tempo. Todo mundo entendeu essa questão, gente? Joia, essa questão, cara, muito show de bola. Muito bacana. E o cara fica lá no logaritmo, nas propriedades do logaritmo. Para com isso, meu irmão. Agora, olha só, gente. O que eu vou falar para vocês aqui é muito sério. Galera do EAD. Ó, ouve o que o professor vai dizer para você. Ouve o que eu vou falar para vocês. Guarda o que eu vou falar para vocês. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vocês estudaram o ano inteiro. Vocês tiveram professores, vocês tiveram aulão, estou fazendo um aulão aqui para vocês, vocês têm as aulas gravadas, você tem apostila com qualidade, exercício, tem mais de 5.000 exercícios lá na área do aluno. Não dá mais para fazer mais nada, mano. Não dá para você chegar lá e ficar pegando tudo. Mas dá para você, essa semana que está faltando para o concurso, você dá o teu gásinho. Não precisa sair resolvendo tudo, não. Pega o edital, em cima de cada assunto, faz 2 exercícios, mas 2 sabendo, mano. 2 sabendo. Eu preciso saber da técnica do logaritmo? Preciso saber, mano. Eu preciso saber. 2 exercícios de cada assunto. Vocês já estão bem. Eu acredito. Aquele que fez o papel dele, tá legal. Mano, vou começar a fazer a prova. Porque essa técnica do chute, ela só vai servir para o cara que tem conhecimento, que está preparado para fazer a prova. É técnica do chute. É aquela questão que é difícil. Então tu vai chegar na prova. Quantas questões tem a prova da ESA? 36? Pô, ficou bom, hein? 36 mesmo?
Porque o resto é com a redação, né? Bom, então você vai pegar a tua prova e você vai fazer o seguinte, ó. Letra A, letra B, letra C e letra D. Gente, não tem E. Presta atenção. Calma aí, deixa que eu tô falando pra você. Eu vou pegar a tua prova, ela é dividida assim, ó. Vê se você concorda. Ela é dividida assim, ó. É português, né? Ó, história / geografia, português, matemática e só, né? E redação. Vamos ver que ela vamos fazer aqui assim, ó. História, geografia e história. Começa assim a prova, tá? Geografia e história. Pessoal, gente, presta atenção. Faz isso que o professor está dizendo para vocês. Vai por mim. Olha só. O que é a letra A? São as questões fáceis. A letra B, média, fácil. A letra C, difícil. A letra D, muito difícil. A são as questões fáceis. B são as questões média, fácil. B são as difíceis. E a D, muito difícil. Aquela questão de matemática que você não lembra a forma. Negão, então ela é muito difícil. Se você não souber a forma, tu não vai conseguir resolver. Se não saber a forma da esfera, né? Não vai resolver a questão, pô. Então não adianta. Tá legal? Bom, gente, aí o que você vai fazer? O cara vai chegar e vai dar 15 minutos para vocês. Pegou a prova. Você não vai resolver a prova. Presta atenção. Você vai ler a prova como um todo. Começa lá na geografia. Pô, essa questão aqui o Lucine falou. Essa aqui o Clécio falou. Então, as questões fáceis que você... Não é para resolver, não é para marcar. É para fazer uma leitura geral. O que está acontecendo? Aquilo que você estudou, na hora que você lê, a tua memória RAM, que você acha que nem sabe da matéria, vai lembrar para você. Pô, aquele... Ah, o Clécio falou isso. Ah, tá. Então você vai dividir na tua prova. Você concorda que você vai dividir a tua prova em 4? Vou 15 minutos, porque é o 15 minutos que é importante. Não adianta fazer isso depois. Agora eu vou começar a fazer minha prova. Você vai começar fazendo a questão de geografia? Presta atenção, a finalidade da banca é derrubar você. E ele vai te derrubar na matemática. Tem muito tarado que começa pela matemática. Vou lá na matemática. Meu amigo, geralmente a banca te dá a primeira questão fácil, a segunda média, a outra difícil. Aí tu perde meia hora, 1 hora fazendo a prova, a questão, e tu perde ali. Gente, o que acontece com um jogador de futebol quando ele perde o pênalti? Pode ser o melhor jogador, Ronaldinho. Ronaldinho não, que agora é mais uma Ronaldinho, né? Já foi, né? O Neymar. Quando ele perde um pênalti, que ele não perde o pênalti, mas vamos lá. Quando ele perde um pênalti, pode olhar para ele, negão. A autoestima dele cai, não é isso? O cara fica para baixo. Depois ele vai até melhorar lá, mas aquele período ali ele vai ficar mal. Assim é você. Tu estudou comigo, tu fez o curso, tu pagou o curso. Vai lá, primeira questão. Não consegui fazer. De matemática, não consegui fazer. Vai para a segunda questão, não conseguiu. Meu irmão, desespero vem. A partir dali, a tua autoestima cai. Você está perdendo a prova. Você começou a perder a prova ali. Não conseguiu fazer, você já... Então o que vai acontecer? Quando você fizer isso, né? Vou começar a fazer a prova. Agora eu vou fazer a prova. Você vai fazer a questão de matemática? Não, pô. Tu vai fazer a questão de... que você não sabe de história? Não. Tu vai começar a fazer o quê? Todas as letras A's. Corre a prova toda. Toda a letra A. Terminou a letra A. Agora eu vou procurar a letra B. Depois eu vou colocar a C. Vai chegar o momento que você vai botar... Você na prova... Essa aqui, bota um Dzão. Difícil. Essa questão difícil que vai para a técnica do chute. Aquela que você vai falar assim, pô, não tem jeito. Aqui vai ter que chutar. Aí, como você vai chutar? Você vai fazer exatamente como todo mundo faz? Negão, tu chutou por que essa questão aí? Chutei tudo D. Por que tu chutou D? D de degrau, né, professor? Porra, mano, tudo tem técnica. Nada aqui é por acaso. Nada aqui é por acaso. Por que eu dou... Geralmente eu faço essa aula, eu falo isso aqui no último dia. Porque senão, eu sei que vocês são cara de pau, eu dou o simulado e vocês vão usar contra mim. Durante o curso. É fácil o cara fazer isso. E alguns simulados, gente, eu dou dinheiro. Eu dou dinheiro. Cara, primeiro colocado no simulado, o cara vai ganhar R$100. Aí nego usa contra mim. Aí eu quero saber se o cara sabe fazer a prova, mano. Eu quero saber como é que o cara tá indo. Mas nego usa contra mim. Por isso que eu deixo pro final. Gente, dúvida nisso aqui? Pegar a prova, faz a primeira leitura. Os 15 primeiros minutos. Leu a prova. Separou desse jeito. Padrão. Aí você vai marcando. Bom,
Você não começa, você vai começar pelas letras A, depois eu pulo para a letra B, depois para a letra C. Então, isso vai dar uma credibilidade para vocês, vai dar motivação para você, porque você vai estar acertando, galera. Então, quando você vai acertando, o que vai acontecendo? A tua autoestima vai levantando e você vai falando, caralho, eu estou dentro da ESA, eu vou passar esse ano. E vocês não tem que fazer 2 concursos. Esse é o único concurso, não tem outro, cara. Bom, alguma dúvida nessa parte? Agora eu vou para a técnica do chute. São 36 questões. A prova de vocês é dividida assim, ó. A, B, C. Tem a letra E também? Então 5, né? Então é o seguinte, ó. 36. Você vai fazer o seguinte, ó. 36 dividido por 5. Ó, 36 dividido por 5. Quanto que dá daqui, gente? 6 vezes 5, 35. Mais ou menos 6,5, tá? Vamos arredondar para 6. Vamos deixar com 6. Tá legal? O que quer dizer esse 6? Esse 6 quer dizer que tem que ter 6 letra A, 6 letra B, 6 letra C, 6 letra D e 6 letra E. É para ter isso. 1, 2, 3, 4, 5. Tá legal, gente? Presta atenção. Vai ter um desvio. Não quer dizer que vai ser 6 letra A. Pode chegar uma situação que aqui tem 8 letras A's. Aí a outra já tem 5 letra B. Tá me entendendo? Quando você for ver isso aqui, supõe o seguinte, eu tenho que chutar. Se eu já tenho 8 letra A, eu vou chutar a letra A? Não. Se eu tenho 5 letra B, eu vou chutar a letra, vou chutar. A probabilidade da letra B é muito mais baixa. Isso quer dizer que vocês vão acertar? Não sei, galera. Eu estou falando para você chutar com lógica. Você chutar tentando pegar a estatística. E aqui você está arrebentando com a banca. Tá? O cara, quando monta a prova lá, ele está fazendo isso sem ele perceber. Pode pegar uma prova dessa aí e você compara para você ver. Então você vai chutar aquela que tem menos ocorrência. Então se apareceu menos letra E, é naquela que eu vou concentrar meu chute. Joia. Entenderam? 1 hora de prova. Preste atenção, galera. 1 horinha de prova. Assim que você sentar, bota o reloginho lá. Deu 1 hora de prova. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês chegarem, todo o Brasil que está fazendo prova, você chegar com a camisa de degraus, você já impressiona, você já enfraquece o teu concorrente, porque o cara lá, ele vai achar que vocês são bons pra cacete. Pô, esse cara ali, o cara se preparou, aí tu vai com a caveira já olhando pro cara. Quando tu entra na sessão de concurso, já olha pro cara, não olha pra mim não, pô. Já entra sério, porque o cara já vai, ó, a caveira tá olhando pra ele, já entra sério. Aí olha só, gente, isso tudo aqui, eu tô falando sério, gente, isso é psicológico, mano. Depois de 1 hora de prova, é sério que eu vou falar agora, tá? Ó, depois de 1 hora de prova, você já fez tranquilo, porque você já está tranquilo, tua autoestima está alta. Faz só assim, ó. Todo mundo vai olhar para você. O que é isso? Você está oxigenando o teu cérebro. Quando você oxigenou o teu cérebro, equivale, você, com 1 hora de prova, vai voltar à mesma situação que você começou a fazer a prova no início. Você oxigenou o teu cérebro. Aí, você vai levar no dia do concurso 1 barrinha de chocolate. 1 barrinha de chocolate. Leva 1 barrinha de chocolate. Tá? Ó, 1 barrinha de chocolate. Leva 1 barrinha de chocolate. Depois que você fizer isso, você vai pegar esse chocolate e vai comer esse chocolate. O que você fez? Você oxigenou teu cérebro e jogou o quê? Glicose. Glicose se transforma em quê? Em energia. Tu tá com a autoestima boa, teu cérebro tá oxigenado, e você está com uma energia do caramba para fazer a tua prova. Dúvida no sucesso? Segredo do sucesso? Mas ninguém faz, mano. E olha só, se você fizer as mesmas coisas que todo mundo faz, você vai ter resultados que todo mundo tem. E vocês têm que fazer diferente. O Marcão, quando entrou aqui, ó, negão, tá vendo aqui como é que todo mundo faz? Mas olha o bizu do Marcão. Olha lá, cara, vocês têm a minha aula, vocês têm lá um tempo inteiro descomplicando a matemática. Aquilo ali é para vocês não fazer cálculo igual todo mundo faz. Aquilo ali tá lá para vocês, lá na área do... Vai no YouTube, isso aí tá de graça no YouTube lá. A última vez que eu vi, eu vi, né?
Eu estava com 86 mil visualizações nossa numa aula daquela. É de vocês, porra. Vai lá e dá uma olhadinha. Ah, Marcão, tu tá repetindo a aula. Pensei que me sacaneou. Pô, já vi lá. Tu já veio. Mas sabe por que eu tô vindo? Para reforçar mais ainda. Porque quando você. Daqui a uma semana, gente, eu vou chegar com vocês na porta do concurso ali, ó. Mas aí vocês vão ter que andar sozinhos. Não vai ter mais o Steve. Não vai ter a Valéria. Não vai ter mais o Marcos de português. A gente não vai estar com vocês. Nós vamos estar só torcendo para que vocês, o sucesso de vocês. Então, se tudo que eu falei para vocês representar apenas 0,5% da aprovação de vocês, está legal. E eu vou dizer para você, já funcionou. Eu tinha um aluno aqui, que ele fez a prova da ESA, ele precisava acertar 6 questões. Ele só sabia 4. E vai acontecer com vocês, só sabia 4. Não sai de jeito nenhum. Vou usar a técnica do chute. Meu irmão, o cara acertou 8. Não sabia nada de matemática, meu irmão. Foi para a ESA. Espero que ele não tenha sido artilheiro, que vai matar os outros. Tem que fazer cálculo. Entendeu? Mas o cara... Estou falando sério, isso é resposta. Gente, e outra coisa que eu vou dizer para vocês. Passou na técnica. E vou falar para vocês, ó. Vou falar uma coisa para você. Não adianta nada você tirar 10 em matemática, 10 em história, 10 em geografia, 10 em português e você tirar 4,75 em redação. Você não vai, mano. Olha, gente, são 110 mil candidatos. O Exército, porra, mano, tem que ser, é muito selecionado. A prova da ESA é fácil? É, cara. Ela é muito fácil. Mas se você errar uma questão, um mundo de gente entra na frente de vocês. Tá legal? Vocês sabem tudo? Não, cara. Eu acredito que se vocês fizeram o curso com seriedade, foram lá, assistiram às aulas, viram as aulas gravadas, pode ter certeza. Cara, não teve preparação no Brasil igual vocês tiveram. Não teve. E eu falo pra você porque eu conheço, eu tenho 20 anos e eu conheço o Rio, eu estou no Rio. Lá é um professor só para dar matemática toda, tá me entendendo? É sala grande. Vocês aqui não, você tem professor selecionado, 2 professores de matemática. Quem estudou com o Thiago aqui? Bom, o Thiago? Olha só, se você fosse dar uma nota para o Thiago, quanto você dava? Thiago, quem estudou com o Thiago? Dava quanto? 10? Tu tem gravada, pô. Olha só, se você fosse dar Taguatinga, quem foi? Foi o Pedrinho, Steve e o Marco. E o Marco, ano que vem, vai ser titular para mim aqui. E o Marcão? Que nota vocês dariam para ele, pessoal de Taguatinga? Peço para todo mundo. 10? Para a equipe? 10? 10. Então eu vou botar aqui, ó, equipe, matemática, Taguatinga. 10? Pessoal, equipe, matemática, setor militar urbano. 10? Que era o Thiago e o Steve, né, cara? O Thiago, Steve e Rafael. Vocês davam 10 para todo mundo? Português. O Marcão, o malucão, o padre. Ele dá aula para todo mundo. Eu vou botar aqui até o que, ó? Padre. Ó, gente, sejam sinceros, tá? Clécio. Geografia. Peraí, deixa eu entender. Geografia, presta atenção. Geografia, degraus aqui, Taguatinga, aqui. 5. Peraí. Quem dá aula de geografia aqui? Lucine. 5. Não, tá certinho, gente. Não precisa vocês me dizer, porque eu conheço tudo no degraus. Tudo não adianta. Não, eu sei tudo o que está acontecendo. Ano que vem, o meu time muda. Eu já vou trocar a equipe. Eu sou um técnico de futebol, mano. Eu sou um técnico. Então, quando eu olho lá, vocês não precisam me dizer, porque eu já tenho o resultado estatístico. E não é vocês que estão me dizendo. É o Brasil que está me dizendo. Lucine deu aula aqui para vocês agora? Não. Então, a gente vai... Nada é por acaso no curso de degraus. Tá? Então, a gente... Não sou bobo. Tá? Então, o professor Lucine, né? 5.
Dá aula em todo lugar também está assim? Lá em 6? Então 6, entre 5 e 6, não é isso? Mas eu vou falar para vocês, a média dele geral está 8,7. O que vocês estão falando não bate com o que vocês estão falando aqui. Eu mostro ali para vocês agora. 8,7, avaliação geral dele. Vocês avaliando... Mas nem todo mundo dá 100 mil, dá 5 para ele, não. Exatamente. Tá vendo aí, ó? Então, a nota desse professor está com 8,7. Mostro para vocês ali agora. Avaliação do professor. Percebeu? Não sou bobo, cara. Sou profissional pra cacete aqui. Tá? Vamos lá. Então, geografia, história, vocês já avaliaram. Redação, gente. Redação, Fabi. Hã? Média dela. Então, vou fazer a média dela lá. Tá? A Fabi está com 8 pontos, se eu não me engano, 8,7, 8,3, negócio assim. Oi? 10. 9, 10. Tiago, 9, 10. Tudo que vocês botaram aqui, é só vocês passarem ali e ver, ó. É só vocês passarem ali. Tudo aqui, ó, gente, a limpeza do curso, eu vejo. O atendimento de vocês, como é que vocês avaliaram o meu atendimento? Quem é a pessoa que está atendendo vocês ali? Como é que... Todo mundo aqui é avaliado. Eu sou avaliado. Todo mundo, tá? Bom, gente, presta atenção. O material didático, ou apostila, o que vocês acharam? Fosse dar... Oi? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês fossem avaliar de 0 a 10 a apostila, eu já tenho avaliação também, tá? Quanto vocês davam? 4. Quem falou 4? Se você falou 4, você demonstra para mim que você não está preparado para passar na prova. Aquela apostila, ela está completinha. Agora, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer ali? Vocês fazerem exercício. Está falando de quê? Da matemática? Não, tem muitas pessoas que falam palavra, por exemplo. Não, peraí. Eu estou falando conteúdo, mano. Falta mais teoria. Você tem que... O que é uma apostila, gente? O que é uma apostila? É um resumo simples. Porque se você estudou só pela minha apostila, lamento te dizer que você não vai passar. Você do EAD que está me ouvindo aí, ó. Se você estudou só pela minha apostila, lamento te dizer, você não vai passar. Não é a minha. Se eu tivesse esse padrão, eu tava rico, mano. Eu não dava aula para vocês, eu venderia apostila. Ali é um resumo. Toda a apostila nossa, ou de qualquer cursinho, é só um resumozinho pequeno. Agora onde é que você vai buscar? Lá fora. Vocês viram que lá vocês tinham 5 mil exercícios de você botando lá português, matemática, história, tinha mais de 5 mil exercícios na área do aluno. Tá legal? Então vocês tinham como fazer, como praticar tudo. Tudo. Além de vocês terem livro que vocês tinham que buscar mais fontes de consulta, vocês já tinham lá em exercícios, sim, mais de 5 mil exercícios. 5 mil só de matemática. Perceberam, gente? Então, o que eu falei para vocês, eu vou falar para vocês o que avaliaram o nosso material. O nosso material está avaliado de excelente a ótimo, de ótimo e excelente. Brasil todo. Sabe quantos alunos avaliaram o nosso curso? Sabe quantos alunos da ESA eu tenho? 1.700 alunos. Com vocês também. Então, a avaliação, quem tiver dúvida, pega lá a reunião de pais que nós fizemos e vocês vão ver a avaliação dos nossos alunos. Tudo aqui é avaliado, tudo aqui eu faço com processo. Pessoal, preste atenção. Se vocês dão 10, dão essa nota para o professor, preste atenção, galera do degrau. Se vocês dão essa nota para o professor, o nosso material também está avaliado de 8 para cima, não justifica vocês não passarem no concurso. Você só precisa passar com média 5 no concurso. Média 5, você é aprovado. Você é aprovado. Ó, média 5, você é aprovado. Agora você tem que ser classificado. Então, se vocês avaliaram o professor aqui desse padrão, mano, você não pode chegar lá e reprovar. Galera que estudou no degraus não pode sair daqui, chegar lá para fazer prova. Vocês vão lá fazer o quê? Buscar a passagem, mano.
eu quero a minha vaga na ESA. Você tem que chegar amanhã na Unip, né, e o pessoal que vai fazer os concursos, você tem que chegar no Maracanã, onde você for fazer a tua prova, fala assim, eu não vim fazer prova, eu vim buscar a minha vaga. Eu vim conquistar a minha vaga. Para aquele aluno que estudou. Para aquele aluno, eu estou falando isso para o aluno que estudou, o aluno que levou a sério. Né? O aluno que levou a sério. Percebeu? O aluno que chegou lá, eu tenho um aluno aqui, galera, que fez toda a minha apostila. Tudo. Agora, pô, eu tive uma reclamação, não. Alguém falou comigo uma vez que eu estava lá em Taguatinga. Não, professor, é o seguinte, o professor dá um conteúdo aqui meio rasteira. Quando eu vou fazer o exercício da apostila, ela é mais difícil. Pô, presta atenção, não sei nem quem foi que falou, e se tiver aqui, nem fala, que eu nem estou lembrando. Nem fala. Mas olha só, meu amigo, presta atenção, o professor ele te dá a base. Agora, onde é que você vai pegar o crescimento? Praticando, tirando dúvida, perguntando. E às vezes não é perguntando só para o professor, não. Pergunta para o colega. Negão, tu conseguiu fazer essa questão aqui? Faz para mim. Faz para mim. Não consegui entender, não. Vocês têm 2 cursos. Vocês fizeram o curso lá em Taguatinga e fizeram o curso aqui no Degraus aqui. Porque as aulas gravadas não eram de lá, era daqui. Então quem é que dava aula de matemática lá? Não era o Pedrinho só. Você tinha aula com o Pedrinho, Pedrinho, Marco e Steve. E mais? Tiago e Rafael aqui. Vocês tiveram a oportunidade de fazer 2 cursos da ESA. Um com o professor de vocês lá, porque qual é a minha ideia? Às vezes o cara fala de um jeito, mas o outro professor fala de um jeito mais claro para você. Eu não consegui entender nada que o Steve falou. Pô, mas eu entendi o que o Marcão falou. Onde é que o Marcão está dando aula? Está dando aula lá, não dá aula para mim. E foi assim para todos os cursos, gente. Então, a partir daí, o pessoal do EAD não tem isso aí, não. O pessoal do EAD é só a nossa equipe aqui. Mas vocês, tá doido, mano. Ah, eu não gostei da aula lá do Lucine. Pô, cara, mas onde é que o Otávio estava dando aula? Vou assistir a aula do Otávio. Entenderam, gente? Então, nada que vocês falarem assim, em termos de estrutura de curso, eu estava falando com Alice, né? Cara, ninguém teve uma estrutura de curso igual vocês tiveram. Nenhum no Brasil não tem essa estrutura. Primeiro que os cursinhos não dão tanta importância para essa. Negão é povão, o cara não está nem aí não. Aqui não, aqui a gente fez bacana com vocês, acompanha vocês direitinho, faz a pesquisa. Quando eu vi o resultado da pesquisa, a primeira coisa que eu falei, professor, muda o processo, faz isso para ver se melhora. Está me entendendo? E é isso aí, gente. E o que o Degraus deseja para vocês? Sucesso. Vocês têm mais uma semana para fazer o resumão. E a prova é fácil. Se você passando no concurso, vou tirar o condicionante de si, você passando no concurso, a sua vida muda, galera. O cara que está aqui na frente de vocês, hoje eu ando de Fúzio, eu estava falando com ele, eu tenho uma casa com piscina, com sauna. Mas eu, na idade de vocês, sabe o que eu fazia? Picolé, gelado e doce. Eu era camelô, gente. Vendia picolé no trem, né, Carioca? Tu conhece lá. Dentro do trem, vendendo picolé. E vou dizer para você, a vida disse para mim, quando eu nasci, que tudo ia dar errado na minha vida. Marco, você vai trabalhar na boca de fumo. Eu acho que se eu fosse para a boca de fumo, eu seria gerente, negão. Do jeito que eu sou. Sério, mano, eu não ia aguentar ser só o cara lá que solta fora. Aí eu digo para você o seguinte, é sério, porque eu chego para conquistar, galera. Eu não chego, sabe? Aonde eu entrei, eu chego quietinho, olho, mas pô, vem cá, onde é que eu posso chegar? E aí eu vou trabalhar, fazer o meu melhor para que eu chegue e atinja aquilo lá. Então o que eu falo para vocês? Tudo para dar errado, mano. Eu cheguei num cursinho, eu acho que eu já contei essa história para alguns aqui. Eu cheguei num cursinho onde o professor de matemática deu a seguinte questão. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Quando tu tiveres a minha idade, a soma das nossas idades será 45 anos. Quantos anos você tem hoje? Rapaz, uns 80 alunos na sala, né? Terminou o curso, terminou ali, ele foi lá. Quem não entendeu? Quem entendeu aqui? Mais ou menos dos 80, eu acredito que uns 10 conseguiram fazer a questão. O cara foi lá e fez. Quando ele terminou, eu rapidinho, sentado na primeira cadeira, saí 3h30 de casa, filho de pobre, ganhando 2 salários mínimos, vendendo picolé no trem, e eu chego lá, sento na primeira cadeira. Professor, eu levantei com tanta rapidez que eu e mais uns
trocentos lá levantaram a mão. O cara foi lá e fez pela segunda vez. Quando ele terminou de fazer pela segunda vez, galera, agora vamos fazer o próximo exercício. Aí eu sozinho, mano. Professor, eu não entendi. Faz de novo. O cara foi lá e fez pela terceira vez. Ele apagou o quadro todinho e começou passo a passo. Quando ele passava... Tu entendeu, cara, agora? E eu, E ele foi, cara. Quando terminou, ele não olhou para ninguém. Ele falou assim, cara, e agora? Tu entendeu? Ó, esse mesmo silêncio que vocês estão fazendo aqui agora. O que você acha que eu respondi para ele? Que não. Meu irmão, nessa hora, o rio é foda. A galera que estava do lado começou a amassar bolinha de papel, jogar na minha cabeça, chamar eu de burro e pedir para me tirar da sala de aula. Sabe o que eu fiz? Baixei a cabeça, grande, e comecei a chorar. Mas não porque as bolinhas de papel estavam caindo na minha cabeça, não, cara, porque eles estavam me chamando de burro. Porque naquele momento eu percebi como era difícil ser filho de pobre. Como é difícil estudar nas escolas de pobre. O que é escola de pobre? Que eu vou dizer para você. Por exemplo, vocês, lá para a gente era o Brizolão, né? Aqui para vocês é o cara que estuda lá em Santo Antônio do Descoberto, Ceilândia, fundo da Ceilândia. Eu não sei, não estou falando mal do bairro não, das pessoas. Eu estou falando para vocês que cai a qualidade. Alguns professores, eles não produzem aquilo que tem que produzir. E outra coisa, vocês também são culpados. Mas olha só, o que acontece? E que aquela informação não tinha chegado para mim para eu conseguir resolver aquele problema ali, ó. Pessoal, preste atenção. A mudança, ela é pessoal. É você que decide o teu futuro, tá? Eu falei assim, ó, naquele momento eu falei para mim que eu nunca mais voltaria para dentro do trem. Nunca mais. Nem eu e nem minha geração iríamos vender nada no trem. E a minha vida mudou ali, porque a partir dali eu passei a ser autodidata. A partir dali eu passei a levar a educação. Eu não sou aquele cara que acha que professor é minha bengala, mano. Ah, eu não passei porque o professor não deu toma. Porra, meu irmão, presta atenção, rapaz. Se você não entendeu, vai buscar. Vai pesquisar. Na UNB é assim, se vocês entrarem lá, vocês vão ver, é desse jeito. Meu irmão, você é pesquisador. O cara vai lá e dá uma aula, a prova é um livro dessa grossura que vai cair na prova. O que vai cair na prova, professor? O livro todo. Se vira, negão. E é assim que tem que ser. Cara, eu vou dizer para vocês o seguinte. Naquele ano, eu fiz o concurso para a Escola Técnica da Marinha. Não fiz nem para escolas militares. Eu fiz para a Escola Técnica da Marinha. 850 candidatos. Tinha 15 vagas. Eu fui o terceiro no concurso. Fiz o curso lá. Pô, não é isso não, cara. Eu quero ser militar. Vou fazer o concurso da ESA. 259 mil candidatos. Só no Rio de Janeiro. 288 vagas. Olha eu aqui. Quem conhece a UNB? Universidade Federal de Brasília. Vocês já viram a quantidade de pessoas que faz o concurso lá? 35 mil, 40 mil. Meu curso tinha 15, acho que 20 vagas para matemática. Uma coisa não sou olho grande, mano. Eu não quero 20 vagas, eu quero uma só. Universidade Federal de Brasília, gente. Formei naquela faculdade. Depois, vou fazer a minha MBA. Getúlio Vargas. É onde eu cheguei. Aquele burro que todo mundo mandou tirar da sala de aula porque estava atrapalhando. De quem foi a mudança? Minha. Quem vai decidir? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Algum evangelho aqui no meio? Levanta a mão, quem é evangelho? Quem é católico? Levanta a mão, quem é católico? Católico. Tá, então eu vou falar assim. Aí o pessoal se espírita, não estou fazendo acepção de religião, nada disso não, que eu não tem isso aí não. Para mim não tem isso aí não, tá? Mas eu vou dizer o seguinte, ó. A Bíblia católica, a Bíblia evangélica, ela diz assim, ó. Que a palavra de Deus, ela diz assim, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, descerei e sararei a tua terra. Como é que é teu nome? Hã? A Bruna. E Deus está falando assim para você, Bruna, aonde tu colocares a planta do teu pé, essa terra eu te dou por herança. Aonde tu colocares a palma da tua mão, tu e a tua descendência serás próspera. Gente, nós somos feitos filho de Deus, um pouco abaixo
de Deus. Nós somos até maior do que os anjos, né? Assim diz a palavra do Senhor. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus prepara um banquete para você. E o que você tem que mudar a sua vida? Você não pode pensar como servo. Eu sou servo, porque servo pensa de um jeito, príncipe pensa do outro. Você não é príncipe? Você não é filho do rei? Se você é filho do rei, você vai comer o melhor dessa terra, confere? Deus faz um banquete para você. O que é o melhor dessa terra, gente? São os melhores empregos, morar nas melhores casas. Outro dia eu estava falando com a minha esposa agora. Ah, pô, tu vai trocar o carro? Não, não quero um carro não, cara, eu quero um avião. E outra coisa, e eu ainda quero um helicóptero também, porque quando eu sair da minha casa, eu quero um helicóptero, para eu pegar o helicóptero da minha casa, me levar para o aeroporto e eu pegar o meu jatinho para eu ir para as Bahamas. Show. Isso é o melhor da minha terra, essa terra, mano. Deus não falou isso para mim? Que eu tenho que comer o melhor dessa terra? Agora ele faz o banquete. E tem gente que fica comendo só as migalhas, mano. Que vai só pelas migalhas. Então eu tenho que sentar à mesa e comer o melhor. E como é que você come o melhor? Vai ter com a formiguinha o preguiçoso, fazendo a sua parte. Quando Deus tira o povo do cativo de Faraó, né, lá de Israel, que ele leva, que o povo chega na frente do Mar Vermelho, o exército de Faraó vindo para matar. Quem é o exército de Faraó hoje para você? É o desemprego, é a humilhação que às vezes você está passando na tua casa com teu pai, com a tua mãe, é a roupa que você queria comprar para você ir num baile melhor, você não tem, é a tua namorada que você gostaria de casar com ela e você não tem. Isso é o exército de Faraó vindo atacar vocês. Isso é o exército que aquele povo estava enfrentando. E aquele povo começava a murmurar. Deus falava para Moisés: o que esse povo está fazendo? Senhor, eles estão murmurando, estão orando. Aí eu digo para vocês, ó, Deus fala assim, ó, diga ao povo que marche, o milagre eu faço. Se você fez a tua parte, se vocês estudaram, se vocês se dedicaram, pode ficar tranquilo, mano. Se não for dessa vez, vai ser da outra. Porque para mim não foi na primeira vez, foi da outra. A porta vai ser aberta para vocês. A ESA é o melhor, é o final da vida de vocês? Está doido, mano. A ESA, por isso que o nome é degraus. A ESA é só o início. Para daqui você pular para as coisas muito maiores. Eu estou falando assim na parada do avião, mas é sacanagem, tá, gente? Eu não quero isso não. Eu já tô contente com o que eu tenho, mas eu não preciso disso, que o dinheiro ele não é tudo. Mas eu falo para vocês o seguinte, o sucesso vocês podem ter, está na mão de vocês. O que não pode acontecer é você deixar as pessoas dizerem o que você pode e não pode fazer. Todas as vezes que disseram não para mim, eu digo sim. Todas as vezes que eu caí, eu levantei, negativo, não aceito isso para mim. E a partir daí, cara, e quando é que uma pessoa é bem-sucedida? Diz para mim, Bruninha. Quando ela tem um avião? Não? Quando é que você acha que uma pessoa é bem-sucedida, Bruna? Quando ela tem a família. E você, cara? Eu vou dizer para vocês o seguinte, minha galera, para vocês entenderem o professor Marcos, quando é que uma pessoa é bem-sucedida? Quando ela consegue juntar bens que o dinheiro não pode pagar. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque há 2 semanas, há 1 mês e pouco eu perdi a minha mãe de câncer. E se eu tivesse dinheiro, se o dinheiro pudesse pagar, eu tirar ela da situação que ela passou, o que eu passei, vocês não me veem no curso por causa disso, porque 5 meses eu fiquei dentro de um hospital. Se eu pudesse, com o dinheiro que eu tenho, com o título que eu tenho, ela não teria morrido. Então, quando a pessoa é bem-sucedida, quando você começa a juntar bens que o dinheiro não pode pagar. E eu quero dizer para vocês o seguinte, foi um prazer muito grande tê-los aqui no curso Degraus. Você do EAD, muito obrigado por vocês terem acreditado no nosso trabalho. E podem ter certeza, a nossa equipe fez o melhor para vocês. Eu não deixei nenhum professor entrar aqui para enrolar vocês. Então o nosso trabalho foi um trabalho sério, para todos vocês. Se a gente errou, nem todo mundo é perfeito, né, galera? Sempre tem alguma coisa aí, cara. Eu não tenho a perfeição. O dia que eu for perfeito, está na hora de eu ir embora, mano. Então, quero dizer para vocês, perdoem os nossos erros. Vocês nos deram as informações, pode ter certeza. Algumas correções vão ser feitas. Todo ano a gente faz correção, realmente, no curso, né? O material está errado. Então, vamos trocar o material. Algum professor não está rendendo. Então, esse professor não vai trabalhar com a gente no próximo ano. Porque se você sair ali agora e você ver a avaliação dos nossos professores, é tudo de 8 a 9, de 8 para cima.
O 8 eu nem gosto que fica aqui. É de 9 para cima. É só vocês olhar a avaliação do Clécio, a avaliação do Tiago, a avaliação do individual de cada um. E com pergunta, por que esse cara foi avaliado assim? Então a gente procura trabalhar da melhor forma, da forma possível. E eu não trabalho para vocês não, gente. Pode ficar sem... Eu não estou nem aí para vocês. Tá? Pô, Marcão, isso é sacanagem. Não estou nem aí para vocês. Não, sabe por quê? Porque eu não trabalho para vocês, eu trabalho para o Senhor. E se eu trabalho para Ele, e eu faço o melhor para Ele, eu estou fazendo para vocês. Porque esse curso não é meu. Eu só sou o administrador. Eu sou aqui passageiro. E Deus me abençoou. Ele falou assim, Marcos, ó, você vai cuidar desse jovem. Você vai abrir emprego para eles. É o que eu faço. É o que eu faço. A vida inteira. Sempre foi assim. E a minha satisfação é o sucesso de vocês. E quando vocês passam no concurso, que vocês vão passar agora no concurso, eu não mudei a vida de vocês não, galera. Toda uma geração foi mudada. O teu filho que nem nasceu já está sendo já vai ter a vida modificada em função desse primeiro emprego de vocês. Muito obrigado, tá bom? Galera do EAD, agradeço vocês também. Ainda tem mais uma semana de curso, hein, gente? Mais uma semana. Obrigado aí, vamos embora.